Mário, na última sessão do Conselho Universitário, o reitor, Fernando Costa, apresentou um estudo onde se calcula que um suposto professor titular, com muito tempo de casa, que tenha abono permanência, todos os quinquênios possíveis, sexta parte, e que tenha incorporado a maior das gratificações, que é a gratificação de reitor, ele chegaria a um salário de R$32 mil, um pouco mais que isso, assim, em torno de R$32 mil. No entanto, tanto o próprio Fernando Costa quanto o Paulão, por exemplo, já há 2 anos atrás ganhavam mais do que isso. A situação é tão grave que tem servidores ganhando na casa de R$50 mil por mês, o que é muito acima do teto constitucional. Você se compromete a publicizar a composição desses salários, que aparentemente é inexplicável, e acabar com essa imoralidade? Paulo, eu acho que são coisas que a gente precisa discutir com calma, porque isso colocado na forma de palavra de ordem nem sempre é a melhor maneira da gente conversar. Então vamos começar. Primeira coisa, não tem nada ilegal. Na Unicamp tudo acontece de maneira legal. Houve problemas no passado que foram corrigidos. Daqui para frente, desvios tipo que serão incorporados não vão mais ser incorporados. O que eu gostaria de discutir é o seguinte: o funcionário que ganha menos na Unicamp ganha X, o professor titular ganha 9 ou 10X. Eu acho que isso é justo. Qualquer sistema social-democrata no mundo, a diferença entre o menor salário e o maior salário é 9, 10 vezes, 8 vezes. Isso é um sistema evoluído. O sistema da Unicamp é assim. Se há um ou outro, e aí eu vou fazer questão de ressaltar que nem o salário do professor Fernando, nem o do professor Paulo são os maiores da universidade. Tem salários muito maiores que às vezes eu não sei por que razão vocês não citam. É que na hora vocês estão querendo se colocar contra eles, vocês citam os deles, mas tem outros que são maiores, tá certo? E eu entendo, é uma questão política, às vezes é pessoa que está mais aliada do sindicato, não vale a pena citar, mas está ali também, tá certo? Então, essa coisa, eu acho que a gente usa ela da maneira errada. O que eu queria deixar claro é o seguinte: eu acho que a diferença entre o piso e um professor titular na entrada da carreira é muito clara, é 9 ou 10 vezes. Isso deve permanecer. Nós não devemos ter diferença maior que essa. Isso é um sistema social-democrata do mundo mais evoluído. Na Alemanha é assim, na Suécia é assim, na Dinamarca é assim. Então, países que conseguiram justiça social com o sistema social-democrata têm essa diferença de salário pequena e razoável. Eu acho que esse é o que nós defendemos, isso é que precisa ficar claro. O restante, não cabe ao reitor descumprir lei em cima de fazer moralismo. Nós vimos o que deu no Brasil o caçador de Marajá. Chegar com bandeira populista, eu não me disponho a fazer. O caçador de Marajá deu no que deu, tá certo? Levantar uma bandeira aqui que nós vamos corrigir todos os problemas da Unicamp, corrigir todos os defeitos da Unicamp. Se você perguntar a minha opinião, eu defendo que gratificação não deve mais ser incorporada. Tá certo? Então, o que eu digo é o seguinte: houve problemas no passado, por exemplo. Nós tivemos professores que vieram para cá, que sem fazer doutorado, chegaram a professor titular, num acordo que o professor Zefirino fez. Nós temos que entender que na montagem de uma universidade, muitas coisas precisam ser feitas e nem sempre regras estritas foram seguidas. Precisamos entender isso. Se montou a potência que nós montamos em menos de 50 anos. Daqui para frente, temos que tomar muito cuidado para não repetir erros do passado. Tranquilamente eu me comprometo em divulgar o equacionamento, a composição salarial, mas eu não posso dizer que estou me comprometendo a isso para acabar com uma imoralidade, porque eu não sei se essa situação de imoralidade existe. Eu me comprometo a verificar todas essas questões e dentro de todo o arcabouço legal que existe sobre esse assunto, nós possamos ter visibilidade, transparência para essa questão dos salários na universidade. Aliás,
entendo que há uma determinação legal de que isso seja uma informação disponibilizada pelos órgãos públicos. E, portanto, acho que nós devemos cumpri-la. Você falou na diferença salarial em torno de 10 vezes, considerando o estágio inicial da carreira. A nossa Constituição estabelece o que deve ser o menor salário pago a alguém. O DIEESE, que é uma instituição que compõe o Conselho Universitário, ou seja, que a universidade reconhece, calcula esse valor, estaria hoje na ordem de R$ 2.400. Tanto quem entra no nível fundamental quanto quem entra no nível médio ganha menos que isso. Eu diria que em torno de metade dos trabalhadores da Unicamp ganham menos daquilo que que a Constituição estabelece como o mínimo para se viver, calculado pelo DIEESE. Ao mesmo tempo, você tem servidores, como você falou, que ganham até mais do que o Paulão e o reitor, né? Que tem uma casa dos 50 mil. Mas a atual reitoria ela é insensível a essas diferenças salariais. Mas você falou em 10 vezes, mas se o professor titular é 12 mil, então o piso deveria ser para quem entra 1.200, isso eu não entendi. Como é que a gente vai diminuir essas diferenças? Não, eu disse o seguinte, hoje ele é entre 9 e 10 vezes, se é 12 mil, 1.400 é a entrada. Eu não quero reduzir a entrada, no nosso projeto de isonomia se prevê subir os pisos. Então eu acho que o DIEESE faz um cálculo razoável, eu acredito no cálculo do DIEESE, confio no cálculo do DIEESE, procurarei seguir o que o DIEESE faz, tá certo? Então, mas isso aí não depende só de uma atitude do reitor, essa é uma política que pode prever isso. E eu tenho certeza que a isonomia passa por isso. A isonomia, ela prevê, basicamente, uma subida no piso, porque a grande diferença é no piso. Nós temos diferença ali na frente que nós vamos ter que acertar também. Mas a ideia é reduzir essa diferença. Essa diferença hoje é 9, 10 vezes, é não ampliar. Pelo contrário, se a gente puder reduzir ela, eu acho que seria saudável. Tá certo? Então, a ideia é não ampliar essa diferença, pelo contrário, é reduzir aumentando o piso. Eu acho que o piso está baixo e precisa ser aumentado. Há duas ações que eu acredito que são importantes aí nesse sentido. Primeiro, que nós já falamos aqui, que os nossos salários mais baixos, né, estão com uma defasagem significativa em relação à comparação que nós podemos fazer, que é com a USP. Então, eles precisam ser elevados e essa diferença ela não é pequena, é uma diferença bastante significativa. E isso já produziria uma situação um pouco melhor, né, para essa questão dos salários mais baixos. Na outra ponta, existe um teto, né, que é aplicado, embora ele tenha uma certa injustiça com os estados, né, porque o teto federal é significativamente maior do que o teto estadual. Quer dizer, um professor de uma universidade federal tem como teto 26 mil e poucos reais. De uma universidade paulista tem como teto 20 mil reais, agora com a aprovação de um aumento do salário do governador. Não achamos justo essa diferença, né, porque não há nada que deva remunerar de maneira diferente o salário de um professor de uma universidade federal, de uma universidade estadual como Unicamp, USP e Unesp. No entanto, esses tetos são diferentes. Mas, de qualquer forma, existe um teto que precisa ser cumprido.